Meu grupo ficou com o artigo 163, 165, 166 e 117 do Código Penal. E agora eu vou falar sobre o artigo 163, que ele fala sobre o crime de dano. O artigo ele diz que destruir, inutilizar ou deteriorizar coisa alheia. A pena de detenção é de 1 a 6 meses ou multa. O parágrafo único ele diz: se o crime é cometido. Inciso 1º, com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 2º, com emprego de substância inflável ou explosiva, se o crime se não constitui crime mais grave. Inciso 3º, contra o patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, de um município ou autarquia. Fundação pública, empresa pública, sociedade econômica mista ou empresa concessionária de serviços públicos. O inciso 14, ele diz por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. A pena de detenção ela pode ser de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente ao crime. Esse artigo 163, ele menciona 3 elementos para que seja constituído esse crime de dano, que é o de destruir, inutilizar ou deteriorizar. Destruir é quando você extingue ou elimina uma coisa. Inutilizar é quando aquela coisa ela é destruída, só que ela perde totalmente a sua eficácia para que ela serviria. E deteriorizar é quando você destrói uma coisa, só que você não acaba totalmente com a sua utilidade. Ela não se acaba totalmente. A doutrina menciona o crime de dano como ele sendo um crime comum, doloso, material, comissivo, também podendo ser por omissão imprópria, de ação múltipla e de dano ou de forma livre. Quanto ao bem protegido, pode dizer que se trata de um patrimônio sem características específicas. Ele pode ser tanto privado, público, móvel ou imóvel, desde que seja coisa alheia. O sujeito, por esse crime ser um crime comum, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, desde que não seja o próprio dono da coisa, porque a lei em si ela já deixa bem clara que se trata de coisa alheia. Um exemplo, Pedro ele tem um carro e arremessa esse seu carro contra o poste. Pedro não pode responder pelo crime de dano, por ele se tratar do dono. Mas Pedro, se ele pega esse carro dele, empresta a algum amigo, algum familiar, e essa pessoa arremessa o carro contra o poste, essa pessoa pode responder pelo crime de dano, porque no caso está se tratando de coisa alheia. A pessoa não é o dono do automóvel. Vale mencionar também que o crime de dano ele só pode ser praticado dolosamente, ainda não tem uma previsão na modalidade culposa. A segunda parte do artigo 173, ele menciona 4 casos de danos qualificados. Nesses casos, a pena de detenção será de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente ao crime que foi praticado. O primeiro caso está relacionado ao dano praticado com violência à pessoa ou grave ameaça. Ou seja, a violência à pessoa ou grave ameaça são meio utilizados para a prática do dano. Caso ele seja cometido antes e a violência à pessoa ou grave ameaça depois, não há de se falar de dano qualificado. O inciso 2º, ele trata do dano cometido com emprego de substância inflável ou explosiva, se o fato não constituir crime mais grave. Como eu tinha mencionado anteriormente, para que o crime seja qualificado, é necessário que essa qualificadora seja utilizada como um meio para a prática do crime. Caso essa utilização de substância inflável ou explosiva ocasione uma explosão, por exemplo, estaríamos diante de um outro tipo de crime, e não de um crime de dano qualificado. O inciso 3º, ele trata sobre o crime cometido contra o patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, de município ou autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresas concessionárias de serviços públicos. Trata-se de uma revisão que foi inserida, uma revisão legislativa que foi inserida por meio da Lei 13.531 de 2017, que trata-se de todos os órgãos que anteriormente foram esquecidos pelo legislador infraconstitucional. Lembrando também que para quem estuda para concurso, esse assunto é um assunto bastante importante que deve ser dado uma atenção a mais. Por último, temos o dano cometido por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. De natureza subjetiva, o motivo egoístico não pode ser invocado em casos de coparticipação. Ele trata-se de um caso em que o agente busca um proveito pessoal indireto.
Então, o prejuízo considerável para a vítima, ele deve ser analisado em conjunto com as suas possibilidades econômicas, para que seja analisado se a perda desse objeto ele realmente ocasionou esse mencionado prejuízo a ela. Agora eu vou falar do artigo 165, dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente, em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O artigo 165 do Código Penal culminava uma detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Porém, em 12 de fevereiro de 1998, foi editada a Lei de número 9.605, dispondo sobre sanções penais e administrativas sobre condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. O novo diploma legal, por intermédio do artigo 62, inciso 1º, revogou tacitamente o artigo 165 do Código Penal. Nos termos do parágrafo 1º, artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Decreto de Lei número 4.657, 4 de setembro de 1942. Embora levada a efeito tacitamente, a doutrina entende de forma pacífica a revogação do artigo 165, que ocorreu por intermédio do artigo 62, inciso 1º, da Lei número 9.605 de 98, que diz: destruir, inutilizar ou deteriorar. Inciso 1º. Bem especialmente protegido por lei ou decisão judicial. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime for culposo, é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Nos termos trazidos pelo inciso 1º do artigo 62 da Lei de 9.605, de 98, o agente que pratica a conduta, ele destrói, inutiliza ou deteriora bem de qualquer natureza, ou seja, móvel ou imóvel. Porém, somente poderá ser considerado objeto de ação do agente aquele bem que, dado a sua importância histórica, cultural, artística, arqueológica, foi especialmente protegida por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Crime comum em relação ao sujeito ativo e próprio com relação ao sujeito passivo, haja vista que somente o proprietário e o possuidor, podendo-se aqui também incluir pessoas jurídicas de direito público de bens que foram protegidas especialmente por lei, ato administrativo e decisão judicial. Essas pessoas especialmente protegidas por lei poderão figurar nessa condição dolosa ou culposa de dano material instantâneo. Dependendo do resultado, poderá ser considerado como instantâneo de efeitos permanentes, de forma livre, comissivo, podendo ser praticado omissivamente, desde que o agente goze do status de garantidor, de ação múltipla de conteúdo variado, monossubjetivo e plurossubsistente. O sujeito ativo ele pode ser qualquer pessoa, independente da qualidade, da condição especial, por se tratar de um crime comum. Nesse crime, o proprietário ele pode ser o sujeito ativo também quando produz dano à coisa que lhe pertence, mas que foi tombada em razão do seu valor artístico, arqueológico ou histórico. Nessa figura, ao contrário daquela tipificada no artigo 163, não há a elementar de coisa alheia, permitido assim que o dominus, ou seja, o possuidor, ele também possa ser sujeito desse crime, ativo desse crime. O tombamento de determinado bem ou coisa com efeito cria restrições ao direito do domínio em prol do interesse público, que seu valor artístico, arqueológico ou histórico requer. Já o sujeito passivo, ele é a pessoa jurídica de direito público interno, ou seja, União, Estado ou município. Primeiramente, já que o crime ele lesa seu patrimônio cultural e secundariamente particular, proprietário ou possuidor, quando este for proprietário da coisa danificada, é claro. Na verdade, o possuidor ele pode ser também o sujeito passivo, porque o tombamento ele não impede que a coisa possa ser onerada com penhor. Quanto ao objeto material, as condutas tipificadas são as mesmas do crime de dano, que são destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico. Quem destrói, inutiliza, deteriora bens públicos, mesmo que integrantes de monumentos arqueológicos, pré-históricos ou do patrimônio cultural,
que não tenha sido formalmente tombados pela autoridade competente responde pelo crime de dano qualificado, que é o do artigo 163, parágrafo único, inciso 3º do Código Penal, e não por este. O objeto material ele será exclusivamente coisa móvel, tombada pela autoridade competente em virtude do valor artístico, arqueológico ou histórico. Por isso, coisa danificada que ainda se encontre em processo de tombamento, ela não tipificará esse crime. O meu artigo é o 166, que é a alteração de local especialmente protegido. O artigo 166, ele fala: alterar sem licença da autoridade competente o aspecto de local especialmente protegido por lei, pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. O artigo 166 do Código Penal, ele determinou essa pena, que eu acabei de falar, de 1 mês a 1 ano ou multa, mas isso foi revogado tacitamente e prevaleceu o artigo 63 da Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que diz: alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Assim como eu acabei de falar de uma forma bem rápida, o que falou o artigo 166, agora vamos fazer uma análise mais detalhada sobre esse artigo 63 da Lei número 9.605. Luiz Regis Prado, ele trabalha especificamente com esse tema e ele resumiu com perfeição todos os elementos que compõem esse artigo. Quando ele fala em aspecto, é na questão da aparência. São todas as características externas peculiares que compõem tudo aquilo. Quando ele fala na estrutura, entende-se como todos os elementos que compõem aquele conjunto, que caracterizam aquele conjunto. Quando fala na edificação, justamente são os edifícios, é o prédio, é a obra. E quando fala em local, é o lugar, o sítio. Aí não precisa ser só essas coisas da natureza, também podem ser coisas que foram construídas pelo homem, como museus, monumentos, essas coisas. Agora, o que tem que ter é que eles têm que estar protegidos por lei, seja por um ato, seja por uma decisão judicial e às vezes até frequentemente por um tombamento. É um crime comum em relação ao sujeito ativo e próprio em relação ao sujeito passivo, visto que apenas aqueles proprietários e possuidores daqueles bens que estão corretamente protegidos por lei, eles podem figurar nessas condições: doloso, dano material instantâneo de efeito permanente, de forma livre e comissiva. O artigo 63 está inserido na seção 4 do capítulo 5º da Lei número 9.605, de 1998, cuja finalidade principal é proteger o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, de acordo com uma visão ampla do meio ambiente, sendo esses, portanto, os bens a ser tutelados, que também estão previstos no artigo 62 da Lei Ambiental. Bom, dando continuidade à explicação do artigo 166 do Código Penal, vou falar um pouco sobre alguns tópicos do sujeito ativo e o sujeito passivo. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do delito, nesse caso de crime comum, podendo ser praticado inclusive por pessoas jurídicas, para aqueles que conseguem visualizar a possibilidade de sua incriminação. Não se descarta ainda a possibilidade do proprietário da edificação do local, especialmente protegido por lei, ser sujeito ativo dessa infração penal. Podem ser compreendidos como sujeitos passivos da infração penal a pessoa jurídica de direito público, bem como o proprietário, ou mesmo o possuidor do bem merecedor da proteção legal. Vou dar continuidade falando sobre a consumação e a tentativa. A consumação o crime se dá como crime material. Consuma-se o delito no momento em que o agente altera o aspecto ou estrutura da edificação ou do local, especialmente protegido por lei, sem a necessária autorização da autoridade competente ou desacordo do concedido. Ou seja, o crime vai se consumar
através da modificação dos aspectos estruturais daquela edificação. Pode-se tratar de crime plurissubsistente. Será possível o raciocínio correspondente à tentativa bastante que o agente tenha dado início aos atos de execução, como eu falei logo no início. Só vai se dar consumado o crime, na verdade, se dá o crime consumado nos atos de execução. Por quê? Porque nos atos de execução eu vou procurar alterar algum aspecto da estrutura da edificação. O elemento subjetivo. O delito tipificado no artigo 163 da Lei 9.605, de 68, somente pode ser praticado dolosamente, não havendo previsão para modalidades comissivo e omissivo. Vale dizer que o verbo alterar pressupõe o comportamento comissivo por parte do agente. No entanto, será possível o raciocínio correspondente da omissão própria, caso o agente gozar do status de garantidor, devendo e podendo agir para evitar o resultado dolosamente, não fizer para impedi-lo. Como eu falei lá atrás sobre o elemento subjetivo, que esse crime sempre vai se enquadrar de maneira dolosa, por conta dessa modalidade comissiva e omissiva do crime. Vou falar um pouco agora sobre a pena, ação penal e suspensão condicional do processo. O artigo 63 de Lei de Crimes Ambientais combina uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Será possível a realização de proposta de suspensão de condicional no processo, haja vista que a pena mínima combinada é 1 ano, conforme determinado o artigo 89 da Lei 9.099 de 95. A ação penal é de iniciativa incondicionada, nos termos do artigo 26 mencionado no diploma legal. Bom, voltei aqui para falar um pouco sobre o artigo 167, que fala: nos casos do artigo 163, do inciso 6º do seu parágrafo, e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Ou seja, se tratar de motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, somente vai se proceder mediante queixa. Com isso, finalizamos a análise dos nossos respectivos artigos e espero que tenham gostado do nosso grupo, porque explanamos os artigos de forma específica e objetiva. Muito obrigado.